Você precisa parar de ficar tentando entender tudo o tempo todo, porque você não vai conseguir. Você só precisa caminhar com fé de que quem te chamou para esse propósito já tem um final de vitória. E um bom livro da Bíblia para falar sobre isso é Eclesiastes, que inclusive foi escrito por um dos homens mais sábios. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. Ou seja, essas palavras é de um homem que estava tentando carregar tudo com a força do seu próprio braço, sem a ajuda de Jesus. Se a gente for lendo mais na frente, a gente percebe que Salomão, ele não despreza o esforço, só que ele entendeu o grande vazio que é quando o homem, ele caminha sem o propósito de Cristo. Tem até uma outra tradução que eu gosto mais, que fala que tudo é vaidade, porque aqui Salomão, ele olha para o acúmulo de bens que ele tem, para as riquezas, para as conquistas e no final, para o seu cansaço, e percebe que sem Deus nada faz sentido. É a mesma coisa de uma pessoa grande no meio cristão, que trabalha, que cansa, que tem agenda lotada, que viaja para vários países, para vários lugares, só que quando deita a cabeça no travesseiro, sente um vazio por dentro, um eco gritando, que é justamente a falta de Cristo, a falta do pleno propósito. Sem o Espírito Santo, sem uma visão espiritual alinhada, até as maravilhas de Deus ficam sem sentido. Tudo vai parecer inútil, pesado, sem propósito, porque você não tá em alinhamento com a vontade de Deus, porque você não tá caminhando com a visão espiritual alinhada com a visão do céu. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Sabe quando você tenta explicar para uma pessoa algo que Deus fez através da sua vida e a pessoa fica tipo assim, não tô entendendo nada. É exatamente o que Salomão tá vivendo sem Deus. Ele parou de viver olhando pro céu e começou a viver debaixo do sol. Tanto que ele repete isso várias e várias vezes, que é basicamente o mundo caído que a gente vive hoje. E olha só como ele termina esse primeiro versículo. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Essas são as palavras de um dos homens mais sábios da Bíblia. E aqui ele tá mostrando, quando Cristo não é o centro da nossa vida, até o saber acaba virando um fardo. Por isso, a gente precisa ter muito cuidado para não seguir o caminho da sabedoria sem a direção, sem o direcionamento do dono da sabedoria, que é Cristo. Porque senão, a gente tem grande chance de se perder no caminho. E quando a gente está perdido no caminho, nada mais faz sentido. É como se você estivesse no escuro, no meio do nada, sem direção. Porque Cristo é justamente essa luz que nos guia em meio à escuridão. Sem a mente, sem a concordância, sem o alinhamento de Jesus, até o milagre pode ficar passando despercebido. Até a promessa que ele te deu pode acabar virando um fardo e a sua vida fica sem cor.